Muito bem, a gente segue na CNN, nós vamos debater esse assunto para discutir esses posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro e todo o impacto que isso tem no cenário político atual. A gente vai conversar agora com os juristas Miguel Reale Júnior e Ivan Sartori. Boa tarde aos dois. Como é que vocês enxergam este posicionamento do presidente neste momento, nessa fala desta quinta-feira? Começo com o Dr. Reale Júnior, por favor. Boa tarde e obrigado por atender o jornalismo da CNN. Boa tarde, é um prazer estar de volta à CNN. Espantado, muito assustado com a fala do presidente da República. É uma fala que cria uma crise artificial, não tem nenhum fundamento de criar uma crise desse tamanho. É inacreditável que o presidente da República diga que temos que pôr um limite disso, quer dizer, pôr um limite no Supremo Tribunal Federal, pôr um limite na Justiça. Hoje é o último dia triste, por quê? O que ele fará se o Supremo Tribunal Federal tomar alguma decisão que lhe desagrade? Vai fazer o quê? Vai desrespeitar a decisão judicial? Vai afrontar a Justiça? Quem ele pensa que pode ser o presidente da República? Um ditador que decide por si? É gravíssimo, o ministro da Justiça ter impetrado um habeas corpus em nome do ministro da Educação. Isso não é papel do ministro da Justiça? E quando o Weintraub diz que os ministros supremos se constituem um bando de vagabundos que deviam ser presos, é um problema pessoal, é uma ofensa pessoal dele. Mas no momento que o ministro da Justiça, que não é advogado, porque o ministro da Justiça está proibido de advogar, o ministro da Justiça, como qualquer do povo, impetra um habeas corpus para um outro ministro que ofendeu gravemente os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele transforma essa ofensa, que é de cunho pessoal, numa ofensa institucional. Ele assume essa ofensa como uma ofensa do governo, porque o ministro da Justiça assumiu a propositura desse habeas corpus depois de uma decisão tomada ontem pelo Conselho de Ministros com o presidente. O presidente cria uma crise, ele inventa uma crise imensa, não existe essa crise. E querer conversar com o presidente. O presidente não tem que estar conversando sobre crise que ele cria com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pode-se discutir a legitimidade do inquérito que foi instalado no Supremo Tribunal Federal, mas, ou seja, estaria certo o ministro determinar a produção de prova, mas o próprio procurador manifestou-se sobre essas propostas de prova. Não é? O procurador estabeleceu que entendia que era legítimo o processo, o inquérito. Esse inquérito tem problemas de iniciativa, mas, no seu mérito, as medidas que foram tomadas eram necessárias para a apuração dos fatos. E, de repente, ele cria esse mundo, ele cria que não são traficantes. Quem falou que é traficante quem está fazendo fake news? Não é traficante, não é ladrão, não é corrupto, mas a acusação não é essa. Então, ele faz um jogo de palavras, sempre um populismo de segunda linha, para querer envolver o povo. Mas o povo tem que estar alerta, porque é o caminho do bolivarismo que nós estamos assistindo, crescendo uma crise artificial para dizer basta, não tem limite, é o último dia triste. É lamentável, nós estamos vivendo isso, depois da Constituição de 1988. Dr. Miguel Reale Júnior, estamos também com o Dr. Ivan Sartori, são dois renomados juristas debatendo aqui a fala do presidente nesta quinta-feira, neste momento de tensão. Eu passo agora a palavra para o Dr. Ivan Sartori. Boa tarde, obrigado pela presença aqui na CNN, por favor. Obrigado, Reinaldo. Quero cumprimentar você, CNN, cumprimentar o Dr. Miguel Reale e os nossos telespectadores. Eu penso diferente, com a devida vênia. Eu acho que a fala do presidente mostra que a situação chegou ao limite, né? Nós estamos aí numa crise institucional e nós estamos caminhando para um confronto muito sério, com todo respeito aos ministros do Supremo e o cabedal jurídico que eles têm, mas as decisões têm sido equivocadas, ao meu ver, né, na medida que, recorrentemente, nós estamos vendo aí interferências no Poder Executivo, apequenando o Poder Executivo. Começamos com uma decisão aí retirando a governabilidade, né, com relação
a pandemia, o presidente ficou privado de políticas públicas a respeito disso, ficou tudo a cargo de governadores, prefeitos, e nós vimos aí verdadeiras arbitrariedades e desrespeito às garantias individuais, gente sendo arrastada, algemada, quando o preso, de modo geral, tem uma súmula vinculante aí do Supremo Tribunal Federal que proíbe até a algema de preso, né? O processo ser anulado por conta disso. Depois nós tivemos a suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem por conta de declarações de um ministro demissionário, claramente nesse sentido. Em seguida, tivemos aí esse inquérito para apurar a interferência na Polícia Federal. Nós vimos que não havia nenhum fundamento, não havia nenhum elemento concreto, eram conjecturas futuras, com todo o respeito, esse é meu ponto de vista, né? Vimos também que, na verdade, o que se viu é que o presidente da República tem prerrogativa na nomeação dos seus assessores, isso é constitucional, isso é legal. Também vimos aí também um inquérito se desenvolver, até que se publicizou o vídeo de uma reunião ministerial com implicações estratégicas, políticas, diplomáticas, e no final das contas essa publicização em nada contribuiria ou aproveitava para o inquérito. Ao contrário, prejudicou aquele diálogo que se conseguiu, que aliviou muitos brasileiros, nos aliviou aqui aquele diálogo entre o presidente, governadores e presidência do Senado e Câmara. Então, isso tudo vem num crescendo até que agora, falou-se até na apreensão do celular do presidente, e agora surge esse inquérito da fake news. Conheço o Alexandre de Moraes, é uma pessoa de grande caráter, respeitável, mas infelizmente achei que agiu equivocadamente, na medida em que o próprio Ministério Público se opôs a essa investigação. Ora, o Ministério Público é o destinatário da prova. Tanto que esse inquérito, se o Ministério Público pediu arquivamento, o Supremo não vai poder fazer absolutamente nada. Quando ocorre isso na primeira instância, um promotor, um procurador da República pede o arquivamento, o juiz ainda tem o recurso 28 do Código de Processo Penal, né? E aí ele pode efetivamente recorrer ao Procurador-Geral de Justiça. Agora, aqui, no segundo grau e nas instâncias máximas, o Judiciário é obrigado a arquivar. Isso tem um acordo, inclusive, famoso do ministro Peluso nesse sentido. Então, a revelia do Ministério Público e jogando todas as posições das instituições que funcionariam no inquérito, o ministro Alexandre de Moraes determinou algumas diligências de uma forma genérica, devido à vênia, ainda que possa haver algum fundamento no que ele pense, mas a verdade é que foi um mandado genérico e culminou aí na invasão de diversas residências, né, diligências de pessoas respeitáveis, né, que parlamentares, artistas, inclusive empresários. Então, eu até quero me solidarizar com essas pessoas. Mas o fato é que a situação chegou num limite, com essa recorrente, inclusive houve aquela questão também da interferência na situação Doutor Sartori, nós precisamos... Então, Doutor Sartori. Tudo isso ficou numa situação que tornou Doutor, essa crise... É que a gente tem que equilibrar o tempo, senão o debate fica pendendo para um lado. Então a gente vai equilibrar o tempo. Agora a gente vai... Eu anotei aqui, 3 minutos e 36. Então nessa fala do professor Miguel Reale Júnior, a gente vai deixar um tempinho a mais para a gente equilibrar o tempo, porque são opiniões divergentes sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo tema, e esse é o objetivo do nosso debate, e a gente vai equilibrar o tempo aqui. Por favor, doutor Reale, a palavra com o senhor agora. Quero cumprimentar novamente o ex-presidente do nosso tribunal, o desembargador Gil Sartori, e dizer que ele tem uma posição de absoluta defesa do governo Bolsonaro. Portanto, a sua visão efetivamente é de defesa rígida. Comecemos pelo problema da condução da crise sanitária, da luta contra o vírus. Imagine se tivéssemos deixado o Bolsonaro conduzir, como ele tinha um grande condutor, que era o ministro da Saúde, e ele tira esse ministro da Saúde, chama um outro ministro da Saúde, até hoje não temos ministro da Saúde, e o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que estabelecer o reconhecimento da federação, e quando há o próprio artigo 198 da Constituição estabelece que o problema de saúde é um problema a ser enfrentado de forma conjunta por União, Estados e municípios, é o Estado e o município que está mais perto do administrado, está mais perto da população, que vai avaliar criteriosamente quais são as necessidades. Imagine se nós tivéssemos deixado na mão de quem diz
que a morte e daí. Imagine se tivesse. Temos já uma crise em São Paulo, uma crise em outros estados. Então, imagine se não fosse a atitude rigorosa dos governadores e dos prefeitos. Houve um caso ou outro de prefeito, mas dizer que foram limitadas as liberdades individuais, ora, desembargador. O que se fez ali era defesa da vida, defesa de um bem superior, que é a defesa da vida. E a necessidade, sim, de um isolamento. Onde não houve isolamento, onde já está havendo onde houve fragilização do isolamento, houve um acentuado crescimento do coronavírus. Mas o presidente dizer que chega, tem limite. Limite do quê? O presidente, quem é que instaurou o inquérito para apuração dos fatos relacionados ao Moro? Quem instaurou foi o Procurador-Geral da República. Senão não teria esse inquérito. E tendo esse inquérito, o Moro solicitou como pessoa que era um dos investigados, porque o procurador disse que podia haver denunciação caluniosa, que fosse veiculado o vídeo. E o vídeo era fundamental no seu todo para se compreender exatamente o clima que estava prevalecendo naquela reunião, um clima autoritário, e que o presidente, de forma megalomaníaca, só falava sobre a sua atendimento da sua vontade de ter informações de uma forma violenta. O clima era um clima tenso, de violência contra as instituições, de violência contra o Estado de Direito, um ministro dizendo que vai aproveitar a preocupação com o coronavírus para passar por baixo a fragilização do meio ambiente. Ele, ministro do meio ambiente. Outra fala que vai prender governadores e prefeitos por causa da luta contra o coronavírus. Ou seja, não existe crise. Isso que eu quero dizer, não existe crise, essa crise é artificial. A crise está sendo criada para dar uma resposta autoritária à crise que não existe. Essa é a verdade. Nós nunca tivemos, por parte do presidente, nesse 1 ano e meio, uma palavra de consenso, de entendimento, de aproximação, de empatia. E não tem empatia sequer com os mortos do Covid. Eu acho que em dizer que estamos no limite por quê? Vai instalar e me dizer o seguinte, que vai armar a sociedade? Doutor Reale. Vai atribuir a cada vai atribuir a cada um revólver para enfrentar aqueles que estão querendo salvar a sua vida? Aí sim é a guerra civil. Quer dizer, qual é o plano do presidente? Para que fazer tudo isso? Eu pergunto, para que fazer tudo isso? A resposta, infelizmente, eu tenho receio que sejamos à frente de um processo autoritário. Muito bem. Agora o doutor Reale, que passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema, a gente vai equilibrando aqui. Por favor, doutor Ivan Sartori, a palavra com o senhor. Em primeiro lugar, eu não sou defensor do presidente, sou defensor do mandato do presidente, daquele que foi eleito pelo povo. Não é? Então, eu defendo isso porque defendo a garantia do voto, do sufrágio, que muitos da esquerda não concordam, e outros oportunistas que se alienaram de plantão com outros interesses para tentar derrubar esse presidente. Que eu não sou bolsonarista, não cultuo, inclusive, personalidades, apenas estou defendendo a democracia e o direito ao sufrágio. Bom, a questão da competência concorrente, existe realmente a competência concorrente, a saúde está tratada no artigo 196, e nós temos mais anteriormente a competência concorrente do Estado e da União e municípios com relação a essas políticas de saúde, mas aí o caso é que a União foi completamente defenestrada, alijada do processo político. Simplesmente isso ficou em poder, na competência dos governadores e prefeitos. E houve, sim, muitas arbitrariedades, não foram poucas não, professor. Foram muitas, indivíduos sendo arrastados, indivíduos sendo algemados, indivíduos sendo tratados como criminosos. As garantias individuais foram vilipendiadas. Eu sou um professor de direito constitucional e nós sabemos que essas garantias não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. E elas só podem ser flexibilizadas no estado de sítio, no estado de defesa, coisa que não estamos passando, porque nós não estamos passando. Então, é uma situação grave. E houve sim ingerência no executivo. Começou com aquela situação dessa decisão da retirada da governabilidade quanto à pandemia, depois a suspensão da posse
do Ramagem, da nomeação do Ramagem, com declarações do ministro demissionário e ressentido. Em seguida, houve a questão, até se falou em apreensão de celular, com aquele inquérito, com a publicação de um vídeo sigiloso, secreto, em que não havia qualquer intenção de ofensa a ninguém. Aquele vídeo é um vídeo estratégico, político, um vídeo de implicações diplomáticas, um vídeo de implicações sérias. Nunca se viu uma decisão judicial e nunca se viu na história tal coisa, publicizar um vídeo de uma reunião ministerial ultra secreta. Isso é a maior invasão que eu posso entender que o judiciário tenha praticado aqui nesta República do Brasil. Eu estou sinceramente perplexo, com o respeito que me mereça todos os ministros que estiveram, que proferiram essas decisões, tenho bastante respeito, mas as decisões estão equivocadas. E nós sabemos também a posição da esquerda em querer retomar o poder. Não concordo efetivamente com a eleição de um homem que vem sendo honesto, honrado e que pode ter até um excesso de linguagem, mas nós não podemos negar a honradez desse homem, a legitimidade desse homem, porque ele foi eleito pelo povo, sufrágio universal. E nós temos sequenciais interferências no motivo que está se apequenando. Então, isso não pode ser admitido de forma nenhuma. Temos que restabelecer o diálogo, a harmonia e começar a tocar o país, que nós estamos com uma crise pandêmica, uma crise sanitária séria e econômica muito maior. Não é hora para essas quesilhas. Não é hora para essas quesilhas. Bom, eu vou voltar aqui, então, a falar com os senhores. Na verdade, boa tarde. É a primeira vez que me dirijo diretamente aos dois. O doutor Ivan Sartori finalizou o bloco anterior dizendo que o presidente precisa de espaço para governar e que há um excesso de medidas que acabam interferindo no andamento do governo. A provocação que eu deixo a ambos governos anteriores, todos os governos, de Sarney até o de Michel Temer, que foi quem passou a faixa Bolsonaro, todos os governos sofreram investigações, todos os governos sofreram questionamentos, todos os governos foram alvo em maior ou menor grau de questionamentos a respeito de suas decisões ou mesmo do encaminhamento que dá a determinadas questões, no mínimo, sem falar acusações de corrupção, claro que nós fartamente assistimos. Pergunto, portanto, se o presidente Jair Bolsonaro não reage de maneira desmedida a algo que é corriqueiro na democracia, no regime democrático, que é o sistema de freios e contrapesos, ou mesmo a natureza da indagação e da prestação de explicação ao público. Começo com o doutor Sartori. O que eu vejo, Daniela, que, na verdade, as investigações que foram realizadas outrora nos outros governos foram de modo a que o judiciário agisse por provocação. O judiciário era provocado, havia investigação e aí o judiciário agia normalmente. Aqui não. Aqui nós temos um sistema proativo do judiciário. Aqui, inclusive, nós temos um inquérito, esse inquérito da fake news, que envolvendo, inclusive, apoiadores do presidente. Esse inquérito, até a Procuradoria-Geral da República, que o Ministério Público é o Dominus Litis, é ele destinado à prova, a Procuradoria tem se mostrado insistentemente contrária a esse inquérito, inclusive com diligências que não foram requeridas pelo Ministério Público, pela Procuradoria. E aí nós temos, inclusive, não se viu aí em governo anterior interferência na nomeação de um auxiliar do presidente. Aliás, Dilma e Lula trocaram dezenas de vezes o ministro, um deles parece que 70 vezes, o outro 80 vezes. E 2, 3 trocas de ministro aqui já é um motivo para alarido aí na situação do governo Bolsonaro. Então, depois de falar-se em apreensão de telefone de presidente, nunca se falou isso, nunca existiu, né? Divulgar um vídeo ministerial altamente secreto, isso chegou às raias da ingerência, com todo respeito ao ministro, que eu tenho muito respeito por ele, mas a decisão é equivocada, é uma ofensa grave a esse sistema de freios e contrapesos, desse sistema fundamental que é a independência dos poderes e que é a separação dos poderes. Então, em governo nenhum aconteceu isso. Não houve interferência tal em governo nenhum anterior. Havia investigações, o judiciário normalmente sendo provocado, porque o judiciário não pode agir sem provocação, né? Isso não tem espaço no nosso sistema constitucional. Agora, aqui não. Aqui existe um sistema proativo e realmente eu estou entendendo que as decisões estão saindo do campo da esfera constitucional, de atribuições constitucionais do judiciário. Então, é uma situação diferente.
completamente diferente. Aqui o judiciário se transformou num órgão proativo. Perfeito. Né? Uma situação que ele está contracenando na política. Ok. Essa situação. Doutor Miguel Reale, estou curiosa para ouvir a opinião do senhor a respeito desse assunto. Pois não, eu não posso concordar com o nosso ex-presidente do tribunal. Vamos começar por algumas partes. Primeiro, a reunião ministerial e o vídeo não era sigiloso, não foi decretado sigilo. Não houve decretação de sigilo, podia ter sido decretado, não foi. Era uma reunião no qual participavam garçons, ela foi filmada, não houve nada que estabelecesse que ela estava tratando de alguns assuntos que fossem de reserva da segurança nacional ou de nas relações exteriores. O ministro Celso de Mello fez muito bem de retirar essa parte, né? Com relação à interferência que houve, por exemplo, o Lula foi proibido de tomar posse como ministro da Casa Civil por um despacho do Gilmar Mendes. Por quê? Porque havia desvio de finalidade, o que havia também no caso do Ramagem, desvio de finalidade. Ou seja, pode nomear? Pode nomear, sim. É da atribuição do presidente nomear o diretor da Polícia Federal. Mas ele o fazia exatamente para atender aos seus interesses. Vamos lembrar o que era mais grave. Não era o que foi dito naquela reunião, mas o que o presidente disse quando chegou no Alvorada aquela noite, que ele estava preocupado com a Polícia Federal porque queriam fazer busca e apreensão na casa do seu filho e plantar provas. E por isso ele queria ter o diretor da Polícia Federal indicado por ele. Ora, e o que aconteceu? No dia, contrariamente à ideia não havia motivo nenhum administrativo para tirar o diretor da Polícia Federal, muito menos tirar o superintendente no Rio de Janeiro. Ele tira o diretor da Polícia Federal, contrariamente à ideia à posição do ministro da Justiça, e ele é impedido de tomar posse, é nomeado outro, seu segundo, e imediatamente o que ele faz? Ele muda a superintendência do Rio de Janeiro. Porque o interesse dele é o Rio de Janeiro. Mas por que o Rio de Janeiro? Então, vejam, nunca houve no país, isso eu digo ao desembargador, um presidente que afrontasse como ele está afrontando o judiciário. Nunca houve na história brasileira. Perfeito. Isso sim, isso é que nunca houve. Perfeito. Olha, muitíssimo obrigado aos dois, Miguel Reale e Ivan Sartori. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no 360. As falas muito enfáticas e explicativas. Nós oferecemos sempre a quem nos assiste 2 lados, 2 versões, para que as pessoas possam interpretar os fatos com todas as opções dadas à mesa. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Cumprimento, senhor desembargador.